A paz do Senhor a todos os amados irmãos. Estamos aqui em mais um culto de oração, de busca de intimidade com este Deus. Deus nos abençoe, a toda a família da Igreja Amarelinha e a todos que nos dão este privilégio de nos assistir. Não temos prata e nem ouro, somos apenas um instrumento de Deus. Então vamos ler agora um texto que está lá no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que ele fala isto, né? Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esta grande oportunidade, pela tua misericórdia de estarmos aqui neste momento. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos com todo o nosso coração e pedimos, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória. Senhor, nós queremos ligar com a congregação dos santos, com a igreja aqui no Encantado e com toda a tua igreja, Senhor, com todo aquele que confessa Jesus. Nós queremos ligar as mais ricas bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que já foram de antemão preparadas para nós. E nós já queremos te agradecer em nome de Jesus, pela bênção da cura espiritual, da cura emocional, da cura sentimental, da cura física, da cura financeira. Senhor, a tua palavra diz que sobre o arraial de Israel não prevaleceu nenhuma das 10 pragas do Egito. Senhor, estamos num momento que é chamado pandemia, é um momento geral de duras realidades, de muita dificuldade, até escassez de muitas coisas, mas Senhor, nós queremos, como diz aqui em João capítulo 15, versículo 5, sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer, mas nós já te agradecemos, porque diz o salmista no Salmo 23, que tu tens uma mesa já preparada a nos esperar. E o código de acesso, a senha de acesso é confessar Jesus como seu Salvador e agora pedir em seu nome. E assim nós te agradecemos pela bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Então, meus amados, nós temos neste capítulo 15, versículo 5, é como se Jesus fosse, de repente, aquele administrador. Ele olha para mim, ele olha para a igreja, ele olha para os seus discípulos e percebe que alguns deles ali naquela realidade, eles estavam assim, meio que dispersos. Então, ele, como todo bom rabino, né, nós temos que entender esse contexto de Jesus. Jesus, irmãos, ele está numa cultura que já tem os seus ouvintes, eles já têm o que nós chamamos de um feedback, já tem um lastro. Então, era costume do bom rabino de nunca assim ele entregar tudo de bandeja. Ele queria que o seu aluno, o seu discípulo, raciocinasse. Então, quando ele fala assim, olha, vocês não estão dando frutos adequados, vocês tomem cuidado, porque olhem para o judaísmo. O judaísmo já foi desligado porque ele não deu frutos. E que frutos são esses? Nós temos ali em Gálatas 5:22, que falam dos frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, que são 9. E é interessante que os primeiros 3 frutos são relacionados, são dirigidos, são de
propriedade tem que haver na primeira pessoa, que é eu, que é o amor, a paz e a alegria. É isso que eu tenho que ter esse fruto. Então, quando você for orar, por favor, ou quando você estiver com algum problema, não murmure. Vamos lá para João 6,11. Olha o que João 6,11. Faltava tudo ali, né? Como o pessoal do Nordeste tem um ditado muito antigo, né? Na casa que não tem pão, todo mundo fala e ninguém tem razão. Então ali estava querendo já, os discípulos já criar assim um pequeno mal-estar, né? Mestre, olha essa multidão aí, mestre. Mestre, já estão com fome, estão reclamando. O que Jesus faz? Né? Jesus pergunta, o que tu tens aí na mão? Irmãos, o que nós temos na nossa mão? Em vez de nós murmurarmos, o que nós temos? Nós temos o pão da vida, que é a palavra de Deus. O que ele faz? Ele pergunta, o que vocês têm aí? Irmãos, na verdade, sempre a bênção esteve diante de nós. Só que nós somos pequeninos, como ele falou aqui, porque uma das coisas que em João 15,5 fala, irmãos, nós temos que ter a dependência de Deus. Precisamos depender de Deus. E aqui os discípulos, eles já estavam como que, né, fazendo questiúnculas. Então Jesus pega de propósito o menino e ele fala, aparece esse menino, o menino que dependia, foi a sua mãe que deu a sua provisão para ele. O que Jesus quer dizer com esse menino? Gente, eu tenho a provisão, eu estou no meio de vós, eu sou a vossa provisão. Então, o que ele faz? Versículo 6, capítulo 6, fala assim, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então, meus amados, o segredo é este, é você e eu não murmurarmos, sabe? Deus pergunta, o que você tem aí? Ficou alguma palavrinha minha na sua cabeça? Você guardou alguma coisa assim? Procura lá, o que tem lá, assim, aquela última palavrinha, aquela última mensagem. Ou então, meus amados, Deus tem te abençoado muito, Deus tem nos abençoado muito. Então lembra de tempos passados, ou do mês passado, do ano passado, como Deus foi provedor para você, como Deus te abençoou. Lembra-se, como disse Jeremias, não é? Traga à memória as coisas boas. E diz, o Deus que foi comigo naquele momento, naquela situação, naquela entrevista, naquele concurso, ou naquela situação de trânsito, no lar, ou até na igreja, Deus ali me proveu, me sustentou. E agora, Deus, agora eu também vou, esse resquício de fé, eu vou novamente dar graças a Deus. Então, e pegando mais uma coisa sobre isto, que ele quer que você dê frutos, né? Marcos 11, 24, ele fala assim para nós, não é isto? E respondendo-lhes, Jesus disse-lhes, aliás, Marcos 11, 24, perdão, por isso vos digo, que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, irmão, seja ousado. A fé é isto, a fé é você já agradecer pela bênção. Por quê? Efésios 1, 3 fala, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos, onde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E João 15, 5 ele fala, sem mim, no caso, sem ele, nós nada podemos fazer. Então, ele que é, irmãos, o nosso sustento, é o nosso descanso. Irmão, ele falou, tomai o meu jugo que é suave e o meu descanso. Descansar, irmãos, é quando você pega a palavra de Deus, porque, na verdade, irmãos, o que Jesus quer fazer conosco
Ele permite situações dificílimas, porque Ele quer limpar você. Ah, mas por que Deus permite que eu esteja passando por uma situação dessa? Ele quer podar você, Ele quer limpar você, para você dar mais frutos. É isto. Essa situação que nós estamos enfrentando, o que cada um de nós está enfrentando particularmente, tem necessidade aqui e ali, meus amados, comece a olhar com os olhos de Jesus. Ele está limpando para dar mais fruto, Ele está podando, vai cortar, tirou alguma coisa que você, de repente, estava tão bem, estou tão ótimo, estou tão maravilhoso, de repente, Deus pega e tira de você. Ele está podando você, porque Ele quer que você e eu subamos de nível, cresçamos na graça do conhecimento. O João 15, para mim, é como se o Jesus fosse um grande administrador, que Ele quer o que? Meta. Jesus fala de metas aí, irmãos. Ah, mas eu já tenho sido tão abençoado, eu já tenho sido bênção aqui. Irmãos, para Deus não tem idade, para Deus não tem tempo, não tem lugar. Ele pega um Abraão com quase 100 anos de idade, pega uma Sara que não tem mais como gerar filhos. Irmãos, é quando você não tem nada, aí é que Deus quer ser o seu tudo. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que deixar de olhar para cá e olhar lá para cima. Olhar para a videira que é Jesus. Não é isso? É isso que nós precisamos fazer. Nós necessitamos disso. Então, não murmures, ore. Segundo, seja ousado. Peça uma bênção ousada. Irmãos, eu estou assim pedindo, e eu estou vendo que os pastores também já estão, ou já falavam, não sei, eu estou ouvindo assim, que eles estão pedindo assim, a restauração da família. Irmão, há pastores que estão preocupados. Até nossos filhos de pastores já abandonaram a fé. E eu estou pedindo hoje, irmão, sabe o que? Não é para ter, é para nós sermos mais fervorosos. Sabe? Para nós, orarmos assim e esquecermos. Sabe? Disse que Charles Finney, um grande avivalista dos Estados Unidos, disse que ele, irmãos, antes de ele pregar, ele ia para a floresta, que era tudo a cavalo, e ali ele ficava em oração algumas horas, no pleno frio dos Estados Unidos. Disse que o seu paletó, as suas roupas, na verdade, elas ficavam ensopadas de suor, de tanto que era o fervor, como está esse fundo musical, em fervente oração. Então, a nossa oração é aquela entrega total que você não pensa, a não ser que você e eu estamos agora na frente de Jesus, dependente de Jesus, e Jesus está nos limpando, Jesus está nos podando para nós darmos mais frutos ainda. O nosso louvor é a Deus. Então, esse dia, nossa, para que esse dia hoje, dia 12, ele é dedicado a quem? Mas nós dedicamos a Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então, irmãos, não murmureis. Os discípulos queriam murmurar. É de nós isso, até nós crescermos, irmãos. Tu vai ver um Pedro depois, não andeis ansiosos, fica frio, calma. Mas tu viu o Pedro antes? Pedro era nervosinho, era talvez bipolar, ou era sangue quente, sei lá o que era Pedro. Depois tu vê o Pedro assim, no descanso de Deus. A gente vai chegar lá. É essa poda, é essas situações que vão nos levar lá. E o segundo, seja ousado na sua oração, no seu pedido. Então, eu tenho pedido a restauração da família. Irmãos, eu tenho pedido, não sei se vai dar tempo, mas para Deus tanto faz, para Deus não tem tempo, de nós crescermos mais na graça e no conhecimento, de termos uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja, irmãos, em que a sociedade vai vir correndo, porque ela está vendo ali, em cada igreja, em cada lar, algo do sobrenatural de Deus. Eu estou pedindo isso, irmãos. Mas não era assim. Não interessa. Hoje nós precisamos dar frutos e precisamos ter a consciência da nossa dependência de Deus. E terceiro, tudo que você for fazer, irmãos, e tudo que nós fizermos, é bom consultarmos a Deus antes. É bom orarmos a Deus antes.
sabia? Vamos orar um pouco a Deus antes. Ali o próprio Senhor Jesus, ele deixa para nós essa lição maravilhosa em Lucas 6,12. Olha o que Jesus apresenta aqui para nós, irmãos, tá? E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Veja bem, ele tinha que fazer, o versículo 3 nos fala o que ele tinha que fazer. Mas antes dele fazer a escolha dos discípulos, ele foi orar a Deus, ficou uma noite inteira. Irmãos, qualquer decisão que nós venhamos a fazer, não é bom aquela oração fast food não, sabe? Você tem que gastar tempo com Deus, conversar com Deus, dedicar. Eu me lembro nos tempos aqui que nós tínhamos, né? Muito tempo a igreja fez isso, que nós tivemos o acesso ao acampamento do pastor. Então qualquer decisão que tinha aqui na igreja, ele pegava aquele grupo de discípulos e nós íamos com ele e ficávamos lá sexta-noite, já chegávamos lá, descansávamos, mas no dia seguinte, sábado, o dia inteiro em jejum e oração, domingo também em jejum e oração, só ao meio-dia que a gente entregava o jejum e oração, para depois tomarmos decisões aqui embaixo. E foi um período que a igreja, assim, como fala a garotada, bombou. A igreja bombou, irmãos, que está aí o louvorzão. Mas depois, né, muitas coisas foram acontecendo, mas fica isso, irmãos, fica esta lição de que quando tivermos que tomar qualquer decisão, vamos primeiro pedir a Deus a orientação. Porque depois que você fez, porque ele falou, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, Paulo fala para os Gálatas ali, isso aí, porque eles estavam se afastando de Cristo e voltando à lei, achavam que tudo era por mérito, tudo era por meu esforço. Não, eu que fiz, eu fui capacitado. Tu está voltando para a lei, você está voltando para um legalismo, e às vezes nós temos que nos cuidar. O nosso cristianismo, eles, sem perceber, ele está voltando para o antropocentrismo, ou seja, o homem agora que é a origem, não é mais o teocentrismo, não é mais o cristocentrismo que é a origem. Irmãos, sem Jesus não dá. E detalhe, o nosso tipo podia ser assim: sem Jesus nós não podemos fazer nada, e Jesus sem nós também não pode fazer nada. Dá para entender isso? Sem Jesus nós não podemos fazer nada, e Jesus sem nós, o que ele vai fazer, irmãos? Hein? Pensa bem, irmãos. Às vezes nós estamos travando o trabalho de Jesus, porque nós estamos voltando, como diz Provérbios, nós estamos o quê? Nos contristando. Na verdade, nós estamos o quê? Estribando-nos em nós mesmos. Irmãos, esse estribar é uma barreira em que você, sem querer, pode cair nessa ardilosidade. Então não esqueça, o nosso tema, poderíamos dizer isso: sem Jesus nós não podemos fazer nada, e Jesus sem nós, Paulo fala, como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não tiverem quem os lhes fale? Então, meus amados, eu quero deixar para você esta breve meditação, tá bom? Então, quando você tiver alguma coisa, que nós temos muito, não murmuremos, tá? Vamos entregar a Jesus o que nós temos. Não temos nada, mas temos a nossa fé. A nossa fé, a nossa esperança. Senhor, Pedro falou assim: Senhor, consoante a tua palavra eu vou lançar a rede. Acabou, ele não tinha nada. E segundo, seja ousado, sabe? Peça a Deus assim, de maneira escancarada, a bênção, sabe? Talvez eu me torne repetitivo, mas eu tanto pedi para Deus um carro, que o carro veio. Uma ocasião, até eu não me esqueço, o pai da Titu, o irmão Jairo, né, saudade da memória, numa vigília que tinha aqui. Aliás, nós queremos voltar à vigília, entendeu? Nem que seja só, não tenha cântico, não tenha mais,
Precisamos voltar uma noite de oração com Deus, tá bom? Então, numa oração, num jejum que está numa vigília, eu falei, irmão Jairo, eu quero que o irmão ore para mim que eu quero comprar um carro. Aí ele me olhou assim, um carro? Né? Porque ele conhecia a minha vida, tal. Então, é muito legal, é muito bacana o pai da Titu. E realmente o carro veio, só que, né, o bonitão aqui, o inconsequente, né, não tinha carteira de habilitação. Né? Aí ficou um ano o carro lá, mas não sejam ousados, meus amados. Deus dá, meus amados, entendeu? Mas, terceiro, tudo que nós fizermos, oremos ao Senhor, tá bom? Gastemos tempo de oração. É preferível gastar muito tempo em oração com Deus para tomar uma decisão, do que depois de ter tomado aquela decisão, você vai sofrer muito, porque, como diz a turma, deu ruim. Deu ruim, porque a gente não contou. Ele falou, sem mim nada podeis fazer. Amém? Deus nos abençoe ricamente. Então vamos orar, né? Senhor, nós queremos te agradecer por esta hora tão maravilhosa, em que nós somos tentados a murmurar. É de nós isto, Senhor. Mas nós queremos crescer, nós queremos nos conscientizar que agora nós nascemos de novo, agora nós temos um Senhor, agora nós temos Jesus. Jesus é tudo para nós, é Ele que nos prepara uma mesa, é Jesus que tudo que foi feito foi por intermédio de Jesus, e nós estamos aprendendo, está clareando o nosso entendimento. E ó Senhor, nós queremos pedir, ser ousados nesta tarde, nesta noite, nesta hora, neste dia. Quero pedir uma bênção extraordinária para cada irmão. Eu não sei qual é o drama, qual é o desafio, mas Senhor, seja qual for o desafio, eu quero ligar com esse irmão, com essa irmã, com esse ministério. Eu já quero ligar a bênção, ó Deus, a bênção escancarada, porque Deus é muito pródigo. Deus, quando abençoa, Deus escancara. Está aí a pesca milagrosa, está aí o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, sobraram cestos e cesto de pães. Senhor, e todas as decisões que nós precisamos tomar, ó Deus, aqui na igreja, no nosso país, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos. Senhor, há uma situação difícil no mundo, mas a Tua palavra diz que sem Ti nós nada podemos fazer. E ó Deus, há muita evidência e há muita profecia de escassez, de carestia, mas nós queremos dizer ao espírito do anticristo, não é hora dele bagunçar. Nós queremos orar como está ali em 2 Reis 6, a oração de Eliseu. Amanhã haverá abundância de alimentos. Amanhã haverá muito alimento que vai baixar os alimentos. Porque nós estamos agora confiando, não é nos homens, não são nas previsões humanas. Nós estamos confiando na palavra de Deus, que pela palavra Ele trouxe à existência tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, foi trazido pela palavra de Deus. E nós então, nos juntamos com Deus, fazemos essa parceria do grande parceiro que é Deus, do grande bom pastor, do Deus que é Pai. E já te agradecemos e desligamos, ó Deus, toda a demanda de destruição, de morte, de roubo, de violência, de miséria, de enfermidade, de doenças. Nós desligamos na autoridade, no poder do nome de Jesus, que disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E nós já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Nós somos muito abençoados e nós somos muito amados por Deus. Deus te abençoe. A graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo,
Recaris tu Iesus Christus, o amor de Deus, re agape teu, kai re koinonia, e a comunhão, topneuma ton hagion, do Espírito Santo, metarremon, com todos que aguardam a volta de Cristo. Deus te abençoe, shalom, amém, e graças a Deus.